Então, dando sequência, por gentileza, doutor Rodrigo Canela, Itanhem, Bahia. Bom dia, colegas, advogadas, advogados, magistradas e magistrados. Eu vou terminar meus cumprimentos por aqui, porque eu tenho algumas coisas para dizer. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o doutor Luiz Coutinho pela fala dele, mas quero discordar de um ponto. Nós não precisamos de que os fóruns estejam abertos. Nós precisamos é que os fóruns estejam funcionando. Eles podem estar fechados para atendimento externo, mas nós temos que ter acesso aos servidores que trabalham lá, inclusive aos magistrados. Esse atendimento ele pode ser pessoal, dependendo da necessidade, mas pode ser também pelo telefone, pelo WhatsApp, por todos os meios tecnológicos que nós possuímos atualmente. Veja bem que hoje nós temos aqui cerca de 225 pessoas participando dessa reunião e não precisamos estar próximos uns dos outros, né? Eu fiz um requerimento ao Tribunal de Justiça da Bahia solicitando o e-mail institucional e o e-mail institucional e o telefone institucional de todos os magistrados, vou ler aqui na lista, dos magistrados, dos assessores, dos chefes de secretaria, dos oficiais de justiça que atuam em primeira e segunda instâncias, na capital e no interior, e isso com base na lei de acesso à informação, como cidadão. E foi negado pelo Tribunal de Justiça o acesso a essas informações. Veja bem que eu não solicitei o telefone pessoal do magistrado, não quero falar com ele na casa dele, não. Ligar na casa dele para falar com a esposa, com a família, com os amigos, não. Eu pedi o telefone que é pago com o dinheiro do contribuinte pelo Tribunal de Justiça para que ele possa exercer a função dele. E me foi negado com lei, mesmo eu fundamentando com base na lei de acesso à informação. Esse contato que nós precisamos ter com os servidores da Justiça, incluindo os magistrados de primeiro e segundo grau, ele não precisa ser pessoal. Aliás, é melhor que não seja. Veja bem que eu estou falando aqui de Itanhem, no extremo sul da Bahia. Nem sinal de telefonia nós não temos aqui. Para mim, é muito difícil ter que ir a Salvador conversar com o magistrado por causa de um agravo de instrumento que está paralisado. Eu prefiro que não tenha que ir, mas eu preciso ter o contato direto do magistrado, porque existe uma resolução do próprio Tribunal de Justiça da Bahia que diz que todos os e-mails devem ser respondidos no máximo em 48 horas. Mas se eu não tenho o e-mail do magistrado, como é que eu faço cumprir? Como é que eu faço cumprir essa resolução? Então, eu já faço aqui o requerimento, vou colocar inclusive o texto que eu mandei aqui para o TJ. Parece que não tem ninguém do CNJ que deveria ter, né? Alguém disse que entraria, mas não entrou. Mas eu vou mandar aqui a informação, o texto exato, ipsis literis, que eu mandei para o Tribunal de Justiça, mas eu acredito que a OAB, inclusive, pode encabeçar essa campanha, né, de requerer que todos os telefones particulares, mas que sejam de uso funcional, e os e-mails de todos os servidores da Justiça, inclusive oficiais de justiça, assessores e tudo mais, eles sejam públicos, tornados públicos, para que nós possamos ter acesso direto a qualquer dia e hora. Porque eu posso mandar o e-mail no domingo, 4 horas da manhã, se eu quiser, não tem importância. O magistrado não precisa acordar, não. Eu mando a mensagem, segunda-feira ele liga, ele tem 48 horas para poder responder. Então, eu acho que, na verdade, nós não estamos nos adaptando e tendo boa vontade para cumprir as prerrogativas da advocacia. E veja bem, o doutor Luiz Coutinho alertou muito bem, tem advogados passando fome. Mas se os advogados estão passando fome, imagina os jurisdicionados, que estão dependendo de uma sentença, de uma decisão, para poder comer, entendeu? Uma ação de alimentos. E aí eu quero passar logo para algumas proposições, porque o desembargador Oswaldo Bonfim, ele deu a entender que parece que o advogado chega no fórum e bate o pé na porta e fala: quero falar com o juiz agora, porque está previsto no Estatuto da OAB, eu não preciso marcar, e eu falo com ele a hora que quiser, interrompe a audiência. Não é isso que eu vejo acontecer.
Na verdade, eu vejo a gente ter um caminho muito razoável de se dirigir à secretaria, de dizer assim, olha, eu gostaria de falar com o magistrado a respeito de um processo tal, a gente explica, inclusive, para o servidor qual é a urgência, qual é a necessidade. Esse servidor ele vai pedir ao magistrado a autorização para que o advogado possa falar com ele, o que eu acho muito razoável, dependendo da situação. E o advogado normalmente espera do lado de fora para ter a sua vez para poder falar. Então, não existe esse rigor literal da lei, da gente querer cumprir a lei à força e a qualquer custo, não. Mas eu vejo que o que acontece é que, muitas vezes, tomando esse cuidado, se colocando à disposição para aguardar, o magistrado ainda diz que não vai atender e, no máximo, a gente consegue falar com um assessor, com uma assessora. Isso é a prática, isso antes da pandemia. Estou falando isso antes dos eventos do decreto legislativo que decretou o estado de calamidade pública. Agora, veja bem, eu gostaria de dar algumas sugestões aqui para que, inclusive, o trabalho da magistratura possa ser mais eficiente, menos desgastante, inclusive para o magistrado. Por exemplo, há muitos pedidos, petições iniciais, por exemplo, que há pedidos de gratuidade de justiça e que declaram uma competência territorial qualquer para a apreciação dos pedidos, sejam liminares ou não. E aí nós temos um despacho, que de fato é uma decisão interlocutória, não é despacho coisíssima nenhuma, que diz assim, comprove a parte a hipossuficiência declarada. E aí simplesmente não há decisão sobre o pedido liminar. Ou então fala assim, declina a competência para a comarca de não sei das quantas. E não há decisão. Veja bem, o Código de Processo Civil é muito claro, e aqui eu estou falando do civil, não estou entrando no criminal, que a matéria da gratuidade de justiça e a matéria da competência territorial é matéria de contestação. Então, não há motivo para que o magistrado ele rejeite preliminarmente uma petição inicial com base nesses dois fundamentos. Se o autor ajuizou uma ação e disse, olha, eu estou precisando que se faça isso de maneira liminar e distribuiu aqui na comarca de Itanhaém, por exemplo, não há que o juiz declinar competência para Salvador, para Minas Gerais, para o Acre, seja lá para onde for. Ele toma a decisão ali de mérito antecipativa, aceita, pode colocar lá provisoriamente, aceito o pedido de gratuidade de justiça e pede para ele comprovar com 15 dias, tá certo? Não há motivo. Mas quando vocês fazem isso, quando os magistrados fazem isso, obriga a embargar, a agravar, então só aumenta o número de processos. E aí eu estou terminando já. Se a gente também tivesse o plantão judiciário funcionando não de 8 da manhã às 13 horas no final de semana, mas de 8 às 22, a gente também evitaria muitos desgastes, tanto para os advogados quanto para os magistrados também. Olha, veja bem, se o magistrado está de plantão, ele pode ficar até às 22 horas para poder despachar, para poder tomar as decisões. E a última coisa, a citação pelo WhatsApp, pelo Telegram e por e-mail já foi normatizada pelo CNJ em duas portarias, se não me engano, 345 e 354. Então, a gente precisa abrir um campo no PJE para cadastrar o WhatsApp, o Telegram, o e-mail. O e-mail já tem, né? O WhatsApp e o Telegram da parte ré, para que ele seja citado pelo WhatsApp e pelo Telegram, especialmente as pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas, obrigatoriamente, no cadastro da Receita Federal, tem o e-mail dela de contato lá. Então, uma vez feita a citação, o processo ele caminha rápido. E aí, para encerrar, a gente não precisa despachar com o juiz. Se o juiz dá na primeira decisão dele, diz assim, cite-se no e-mail cadastrado na Receita Federal, e o e-mail é disparado, não precisa de oficial de justiça trabalhar, não precisa de correios, não precisa do advogado ir lá falar com o juiz. Todo mundo ganha tempo e o processo acelera.
Obrigado. É só isso que eu queria falar. Eu vou colocar aqui no chat o texto que eu utilizei para solicitar os telefones dos magistrados no TJ Bahia, mas eu gostaria que isso fosse feito em nível nacional e que tivesse disponível, inclusive, no portal, mas que fosse encaminhado para cada seccional e subseção da OAB o telefone de todos os magistrados, de todos os servidores catalogados, para que a gente possa ter acesso a qualquer momento. Um grande abraço a todos e obrigado pelo tempo de exposição. Doutor Rodrigo, agradeço. Gostei muito da fala dos advogados. Eu acho que essa audiência pública traz esse papel, que é dar voz e vez a quem está no meio de campo aí, né, entre o seu cliente e o tribunal, e nós da Assembleia Legislativa fazendo esse papel de poder trazer a todos. O doutor Rodrigo fala da necessidade, fala às vezes da falta de má vontade de algum servidor dar um telefone que é público. Esse meu aqui, doutor Rodrigo, é o mesmo número há 22 anos, e é público, todo mundo tem. Quem paga esse telefone aqui é a Assembleia Legislativa da Bahia, né? Eu, às vezes, não me furto a atender quando eu estou no almoço, mas sempre retorno. Mas é a obrigação, claro, que dá. Você vai ter, às vezes, uma pessoa que passa do limite, claro, e você sempre conversa, mas não dá o seu telefone quando é pago com dinheiro que é público, dinheiro que é nosso, não é meu esse celular. Se eu perder o mandato, eu tenho que devolver. Como devolverei o carro, como devolverei tudo. Eu acho que é questão aí da pessoa, né? E, claro, se não tiver nenhuma medida restritiva, certamente não dá.